Graça e paz, Vide. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Hoje nós começamos aqui os Drops. Vamos dividir a mensagem de domingo em 5 pequenas mensagens para que esse caminho que nós estamos construindo esteja sempre fresco na sua cabeça e assim você possa se apropriar da mensagem e degustar o máximo dessa nossa viagem. Para você que ainda não captou, nós estamos fazendo uma viagem através da teologia bíblica desde o começo até o fim. E a nossa intenção nesse trajeto é mostrar o grande projeto de Deus Pai, o reino. E este reino glorifica o grande Rei Jesus Cristo. Toda a mensagem da Bíblia é uma mensagem cristã. E nós estamos encontrando Cristo desde as primeiras histórias e vamos assim caminhar para que fique fixo na sua cabeça que Deus tem um plano eterno e soberano e que esse plano se cumprirá. Domingo passado nós falamos sobre a Torre de Babel. História famosa, né? Na Torre de Babel, nós vemos que alguns homens chegam na planície de Sinar e decidem ali fazer uma cidade e uma torre. A intenção é que essa torre tocasse o céu e assim desse fama ao nome desses homens, aos seus nomes. E além da fama, essa cidade, essa torre proporcionariam que eles não fossem afastados, que ficassem juntos. O problema é que isso é descumprir com a vontade de Deus para eles. Deus dá uma ordem a Adão e posteriormente, depois do dilúvio, dá a mesma ordem a Noé. Cresçam, se espalhem, multipliquem-se, encham a terra. O homem tem uma marca especial na criação. Ele é a imagem de Deus. E o projeto de Deus é que a sua glória aconteça em todos os lugares. A imagem de Deus está no homem. E através da imagem de Deus, o homem glorifica a Deus. A intenção de Deus é espalhar, então, o seu governo e a sua glória, visto que o homem foi separado para governo. Domine, governe. Essa é a ordem de Deus. Só que esses homens, não querendo ser espalhados sobre a terra, se reúnem numa planície, Sinar. E ali dizem uns para os outros: façamos tijolos. Usemos então o piche como betume e construamos uma torre que toque o céu. Assim a gente não vai ser espalhado e nós seremos famosos. Os nossos nomes alcançarão fama. Eles estão tentando criar uma maneira de tocar os céus que diga só sobre a sua capacidade de fazer. Isso é um grande erro. Todo projeto humano sem Deus é um projeto inacabado. Essa grande torre é conhecida historicamente como zigurate. Os zigurates eram pirâmides com grandes escadas. E lá em cima dessas pirâmides existia uma sala. Nessa sala havia uma cama e uma mesa com alimentos que sempre era trocado pelos sacerdotes. A ideia é que Deus pudesse descer através dessa grande escada e abençoar a cidade. E que também os sacerdotes pudessem subir esta grande escada e preparar sempre um lugar confortável para que os deuses pudessem estar. Pois bem, a tentativa de projeto humano de tocar o céu a partir dos seus próprios tijolos e de sua própria obra, de suas próprias mãos, é falha. E sempre foi. Se nós olharmos as histórias posteriores a Babel, nós vamos ver a própria Babilônia, que não durou por tanto tempo, o Egito, com seu império e suas obras, não duraram por tanto tempo as obras dos egípcias, e assim também não os medo-persas, e assim também não os gregos, os romanos. Toda obra humana perece. O único reino que fica é o do Senhor Jesus Cristo. E Deus se mostra soberano nessa situação. Os homens estão lá empreendendo uma grande obra que diz respeito a somente eles e a sua própria glória, e Deus desce, julga, mistura as línguas, as confunde, impede a obra e espalha os homens. Se a obra de Deus para os homens é que fossem espalhados e os homens não obedecem, Deus opera os seus decretos, faz acontecer a sua vontade, espalha os homens. Toda obra humana sem Deus está falhada a ser apenas uma obra pela metade. Depois disso nós vamos ver o chamado de Abraão, hein? Um homem pagão que não conhecia a Deus, e nós não temos nenhum relato bíblico de que ele queria fama para o seu próprio nome. Também não temos nenhuma parte da narrativa bíblica dizendo que Abraão fosse um homem espetacular que merecesse ser escolhido.
a graça de Deus se apresenta a um homem pagão e diz a ele: você será pai de multidões. Em você serão benditas todas as nações da terra, eu farei seu nome famoso. Deus tem poder de fazer aquilo que nós, com o nosso maior sacrifício, não conseguimos. Os homens de Babel procuravam fama para o seu nome e proteção, foram espalhados e nós não sabemos quem eram esses homens. Conhecemos apenas a sua história de fracasso, mas Abraão conhecemos. Pai de Isaac e de Ismael, e primeiro desta linhagem, segundo a promessa, que dele sairia então aquele que iria abençoar todas as nações. Em Abraão há a origem para o judaísmo, para o cristianismo, para o islamismo. Estamos no século 21 e Abraão é extremamente relevante ainda hoje. E os homens de Babel? Qual é a mensagem prática a respeito de tudo isso, pastor? Deus é soberano e o seu projeto é glorificar o seu Filho. E tudo aquilo que nós trabalhamos arduamente, convencemos os outros a trabalharem arduamente, mas que não glorifica a Deus, vai ficar pelo caminho. E é bom que a gente perceba isso cedo, sabe? Que as nossas torres não sejam levantadas para a nossa própria glória. Que os nossos tijolos não falem só sobre as nossas técnicas. É fato que Deus dá inteligência ao homem e ele desenvolve técnicas para grandes construções. Nós temos zigurates muito bem preservados até hoje. A inteligência que Deus dá a esses homens é um dos atributos de Deus comunicado no homem. Parte desta imagem partilhada. Mas eles usam para si mesmos. Isso mostra o nosso ego sempre necessitado de massagem e a nossa insegurança, o nosso medo de ficarmos sós. Se Deus for a sua companhia, se Deus for o seu objetivo, e se a glória de Deus for o motivo para o qual nós caminhamos, o Senhor mostrará o nosso nome, o Senhor nos fará parte de seu projeto. Que assim seja, que possamos olhar para a soberania de Deus e assim mirarmos as nossas obras alinhadas com as dele e fugirmos da nossa vontade obsessiva de nos tornarmos deuses. Que o Senhor governe sobre nós. Amém. Que o Senhor te abençoe.